Vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Olá, senhores, tudo bem com você? Espero que sim. Mais uma videoaula do PET. Espero que agora eu tenha conseguido consertar o áudio. Eu sei que você deve estar brabo comigo. Os três últimos áudios, o som estava péssimo, estava baixo. Tá? Mas é complicado, tá, gente? A gente não tem tanta grana para investir em recurso tecnológico, mas não importa. Se está sendo legal, inscreve no canal, curte e compartilha com colegas para você que está precisando. Exercício 3, exercício teórico, tá? Fala o seguinte, duas cargas pontiformes, 3 não, exercício 5, Mário. Duas cargas pontiformes de 6 coulomb e menos 2 coulomb estão separadas por uma distância d. O que eu preciso entender? Carga positiva, carga negativa, força de atração, certo? Marque a alternativa que melhor represente as linhas de força entre as cargas. Explique sua resposta. Letra A. O que a letra A fala? Que a mesma quantidade de linhas que sai da positiva é a mesma quantidade de linhas que chega na negativa. Para que fosse a letra A a mesma quantidade de linhas, a quantidade de carga deveria ser a mesma. Então aqui, ó, vou fazer uma correção. Para ser a letra A, deveria ser, exemplo, 6 positivo e menos 6 negativo. Se a quantidade de carga fosse iguais, o tanto de linha que ia sair é o mesmo tanto de linha que ia chegar. Ou eu poderia ter usado, né, mais 2 e menos 2. Aí seria esse desenho, tá? Como não é esse desenho, tá? Então essa aqui, ó, vou fazer mais fino o traço, não é a alternativa correta, certo? Detalhe, vamos agora para o outro desenho. Quantidade de linhas saindo é a mesma quantidade de linhas chegando. Então aí você fala, então deveria ser a mesma quantidade de carga, uma positiva e outra negativa. Ok, concordo. Essa linha aqui, senhores, ela não poderia sair reta simplesmente. Por quê? Porque haveria uma deformação dos campos elétricos, porque eu tenho carga positiva com outra positiva, elas são consideráveis uma para a outra, né? Então haveria uma deformação, ela não poderia sair em linha reta. Aqui no meio sim, mas aqui para o canto não, ela deveria deformar, né? E também fora. D também o que? Fora também. Então, qual é a alternativa correta, né? Por eliminação. A alternativa correta é a letra C. O que acontece? O campo gerado pela carga 6, explique sua resposta. O campo gerado pela carga 6 é maior que o campo gerado pela carga 2, tendo assim um número maior de linhas, tá? Então note que uma quantidade de linhas que sai é a mesma quantidade de linhas que chega, tá vendo? Isso é verdade. Mas como aqui produz mais, o campo é maior, então vai ter um maior número de linhas saindo do que o quê? Entrando. Fazendo esse desenho aqui para você, tá? A gente já fez ele, a gente teria uma aqui e teria outra aqui, né? Uma linha ia sair e entrar, a outra ia sair e entrar, a outra sair e entrar, né? E assim por diante, ó. Vamos fazendo aqui os desenhos. Vai chegar um ponto que essa que sai, ela não entra. Por quê? Porque essa aqui produz um campo de menos 2 e essa que está de menos 6. Essa que vai sair também não vai entrar. Nesse ponto em vermelho aqui, ó, nesse ponto aqui, nós podemos falar que o vetor campo elétrico, ele é um vetor nulo. Aqui o campo elétrico é nulo. O que significa isso? Que a força aqui também seria o quê? Nula. Olha, professor, deixa eu ver se eu entendi. Essa carguinha aqui, ela é positiva. Essa daqui, ela é negativa. Então, nesse ponto, vamos supor que essa carguinha aqui vermelha fosse positiva, tá? Positiva com positiva, força de atração ou força de repulsão? Força de repulsão. Então, a carguinha
exerceria uma força de repulsão para cá. A força que eu vou chamar força que 1 faz em Q, tá? Eu estou chamando aqui de 1, certo? A carguinha negativa, ela tem uma força de quê? Atração. Essa carguinha negativa está atraindo a carga positiva. Então, tem uma força para cá, ó. Uma força para cá, que eu vou chamar força que 2 faz em Q. Estou chamando aqui de 2, tá bom? Conclusão, se a força resultante é 0, eu concluo que a força que 1 faz em Q é igual à força que 2 faz em Q, tá? O módulo delas, né? O valor seria igual para ser um vetor resultante nulo, para uma anular a outra. Pessoal, importante você entender o seguinte, se caísse no exercício, vamos supor, eu vou modificar o exercício, tá? Ele perguntasse aonde o campo ia ser nulo. Nesse caso, o campo ia ser nulo à direita da carguinha 2. Aqui o campo não é nulo, aqui o campo não é nulo. Aonde eu tiver linhas de força, o campo não é nulo. Ok? Espero que o exercício 5 esteja bem claro para você, tá? Essas linhas ali, ó, ele poderia ter complementado o exercício, ele poderia ter terminado de fazer elas, né? Ela sofreria uma deformação para cá, não é isso? Essa linha que está saindo aqui, ó, ela viria aqui, ela sofreria uma deformação para cá, né? Completando o desenho aqui, que ele não fez. Aqui, nesse ponto aqui, o campo ia ser o quê? Nulo, beleza? Vou limpar isso que eu acabei de rabiscar agora. Então, letra C. Tudo bem? Vamos para outro exercício. Questão 6 do PET, pessoal. Questão 6 do PET. Tá lá. Pesquise sobre o poder das pontas na eletrostática e como este princípio é aplicado nos dispositivos de para-raio. Então, aqui nós vamos ter que falar sobre condutores, tá? O material é o material condutor. Então, vamos desenhar aqui se eu tiver uma esfera de material homogêneo, tá? Uma esfera perfeita, ideal, de material homogêneo, e vamos supor que ela está carregada positivamente, com 4 carguinhas, elas iam se distribuir dessa maneira, ó, de maneira homogênea, tá ok? Tá? Essa distância de uma carguinha aqui, ó, seria a mesma distância dessa daqui, ó, de maneira homogênea. Agora, tá? Detalhe importante, se é um condutor metálico, se é um metal, nesse ponto aqui dentro, o meu campo elétrico é nulo. Isso é importante. No interior de um condutor metálico, tá, senhores? No interior de um condutor metálico, oco ou não, o campo elétrico é nulo. Isso vai ajudar a gente a responder um exercício para frente, tá? É nulo, ok? Belezinha? Agora, quando eu tenho um objeto, que seja assim, ó, que ele tem uma ponta, aí a distribuição de carga não será mais o quê? Homogênea. Aonde a gente dá o nome disso de poder das pontas. O que seria o poder das pontas? O poder das pontas seria que, vou colocar como carguinha negativa, tá? Nota que na região que tem ponta, haveria uma quantidade maior de elétrons. Poderia ser com cargas positivas também, tá, gente? Mas eu estou pegando carga negativa. Então, nós teríamos uma densidade de cargas o quê? Maiores aonde? Nas pontas. Isso é muito importante, tá? Então, a distribuição aqui, nesse condutor, não seria homogênea. Também, o campo elétrico no seu interior, independente se ele seja oco ou não, no seu interior, o campo elétrico
seria nulo. Então, nós teríamos campo elétrico só ao redor desse material condutor. Certo? Então, vamos lá. Explique isso. Então, vamos fazer o seguinte. Vou tentar explicar. Vou tentar. Faz de conta que aqui é o chão, tá? O solo. Ok? Aqui nós temos aqui o solo. Nós vamos ter nuvenzinhas. Ok? Nuvenzinhas. Tem uma nuvem de cá. Olha que coisa linda. Só que, vamos supor que haja vento. Então, nós vamos ter aqui vento. Tá? E essas nuvens, com o vento, esse material, ele vai se atritar. Você tem que pensar que essas nuvens estão cheias de moléculas de água. E esse movimento delas, elas vão se atritar. Vamos supor, tá? Que essas nuvens, no se atritarem, elas ficaram carregadas positivamente. E aí, senhores, a Terra, ela é rica em cargas, tá? Negativas. Então tá aqui, ó. A Terra é rica em cargas negativas. Como a gente tem excesso de carga positiva nas nuvens, tá? E excesso de cargas negativas na Terra, aqui nesse caso, nós vamos ter uma DDP. O que significa DDP? Diferença de potencial. O que é diferença de potencial? É justamente ter esse excesso de carga positiva e esse excesso de carga o quê? Negativa, tá? Então aqui, senhores, vamos supor que nós vamos ter então o nosso campo elétrico. Vai estar aqui. Então, nós teremos o nosso campo elétrico aqui, e no caso, esse campo elétrico, das cargas positivas saem e nas cargas negativas o que? Entram. Então, aqui nós estamos representando para onde que estão essas linhas de forças do meu campo elétrico, tá? Saem das positivas e vão entrar onde? Nas negativas. Ok? O que acontece aqui? Então eu vou te explicar e já quero te dar um exemplo. Vamos supor que você seja um homenzinho aqui, ó. E você, em relação à Terra, ia ser um calombinho. Você, em relação à Terra, aqui, a superfície da Terra, você seria o quê? Uma ponta. Então, aqui teria mais excesso de carga o quê? Negativa que no solo. Então, nós teríamos uma densidade de carga negativa aqui maior que a do solo. E na natureza, é assim que na natureza é. As coisas procuram o caminho mais fácil. Então haveria uma descarga elétrica. E agora, lembra que quem se move são as cargas negativas que se movem. Então haveria uma descarga elétrica. Então o que ia acontecer? O raio ia subir. Não, professor, raio não desce. Acontece os dois efeitos, tá bom? Só para você ter uma noção, o Brasil é o país campeão mundial de descargas elétricas, de incidência de raios, tá? E para ter uma noção, 99% é entre nuvem e solo. Então, isso daqui que é mais raro, é 1%, tá? Das descargas ocorridas, que é do solo para nuvem. Professor, mas eu já ouvi falar também que existe uma descarga de nuvem para nuvem. Pode acontecer também. Uma nuvem fica positiva, a outra fica negativa e é uma descarga elétrica entre nuvem
e nuvem, tá? Essa é uma possibilidade, ok? Existe essa possibilidade da descarga do solo para a nuvem? Existe. Então, no para-raio, vamos desenhar um para-raio aqui. É uma haste, né? Ela tem que ser aterrada. Então, vamos desenhar aqui, ela tem que ser aterrada. Aqui vai ter carga negativa, né? No solo é repleto de carga negativa. Só que aqui ela tem pontas, ok? Ela tem pontas. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar carregado negativamente. Aí eu te pergunto, por qual caminho seria mais fácil ter a descarga elétrica? Do menininho que está aqui no chão até a nuvem, ou desse ponto que está mais alto que o menino, que é o para-raio, né? Que ele é cheio de pontas, aonde vai haver uma densidade maior de carga elétricas. Então, o raio ia percorrer o caminho da onde? Ia percorrer o caminho, tá? Do para-raio para as nuvens. Seria o caminho mais fácil, que ofereceria menos resistência. Então, na natureza, sempre vai procurar o caminho mais fácil, que oferece o quê? Menos resistência. Professor, perto da minha casa tem um para-raio. Perto da minha casa tem um para-raio. Estou protegido? Depende. Vou pegar meu compasso aqui, ok? O para-raio, ele protege. Qual é a proteção do para-raio? Tá? Qual é a proteção do para-raio? Está aqui a proteção do para-raio. O para-raio nos está protegendo quem tiver no seu raio de ação. Então, imagina que é o centro, então eu desenho uma circunferência. Esse menininho que está aqui, ele está desprotegido, tá? Ele está desprotegido, tá? Então, o para-raio aqui não está protegendo ele. Se tiver uma descarga elétrica, né, uma quantidade de carga elétrica aqui, ó, na sua região, sendo atraído pelas positivas, poderia ser passa por ele. Nessa região aqui, ó, eles iam falar, as cargas negativas iam acumular no para-raio, e ele ia falar, ó, o caminho mais fácil para ter descarga elétrica é nessa região aqui do para-raio, tá? Então, o seu para-raio você tem que estar nessa circunferência. O que eu te aconselho? Estou andando de bicicleta, começou a chover, começou a ter muitos relâmpagos, muitos trovões. E aí você pergunta, qual que é a diferença relâmpago e trovão? Relâmpago é a luz, tá? Trovão é o som, ok? Lembrando que quando há essa descarga elétrica, nós chegamos a uma temperatura aproximadamente de 30.000 graus Celsius. Então, aqui, senhores, nós temos uma temperatura de 30.000... Opa, tem uma régua atrapalhando? Sai daqui, régua. 30.000 graus Celsius. O ar aquece de maneira tão rápida que ele expande, ele aumenta o seu volume, ele dilata, ele aumenta o seu volume. E essa dilatação vai provocar uma vibração das partículas, e vibração dessas partículas é o que você chama de som, entendeu? Mas a velocidade da luz é de 300.000 km por segundo. Então, você vê primeiro a luz e depois o quê? Escuta o raio. No primeiro colegial, você fazia um exercício, né? Contava quantos segundos você via a luz e demorava para escutar o som. Aí você multiplicava pela velocidade do som, que é de 360 metros por segundo, tá? Aí você calculava qual foi a distância que o raio caiu. Então, senhores, essa brincadeirinha aqui, essa rabisqueira é 1%. Qual é... antes de falar dos outros 99%, existe na mitologia grega, né, eles já viam esse fenômeno, né, do raio subir, e às vezes ele subia no formato de uma esfera luminosa. As pessoas viam isso numa forma de esfera luminosa, essa descarga. Aí eles pressupunham que da onde estava tendo aquilo é porque era uma mina de ouro, porque havia ouro naquele lugar e o ouro estava subindo para o céu. Aí tinha uma deusa lá, uma fadinha lá,
sei lá, uma entidade, um espírito, o jeito que você quiser chamar, que eu não sei como chama aquele negócio, que transportava isso para o céu, tá? Mas você sabe que tem descarga. Esse fenômeno é mais raro de acontecer, é 1%. Os outros, vamos para cá agora. De novo, nossa, vou fazer mais para cá, que aí a gente pode ver os dois quadros, né? Não vou desenhar aqui mais. Vamos supor que eu tenho minhas nuvenzinhas aqui, né? Pá, minhas nuvenzinhas. Que lindas minhas nuvenzinhas, né? Nós vamos ter um ventinho fazendo elas se moverem. E aí nós vamos ter o nosso solo, tá? Solo. Ok? Só que nessa vez que ela produziu atrito, vamos supor que ficou carregado negativamente. Aqui nós temos uma região onde tem um excesso de carga que negativa. Lembra que atrito, sempre obrigatoriamente um corpo fica carregado positivamente, o outro corpo ficou carregado o quê? Negativamente. Vamos supor que ele ficou carregado negativamente. O solo, nesse caso, as cargas positivas sentiriam atração, né? E as cargas negativas sentiriam repulsão. Então o solo aqui ficaria carregado positivamente aqui, ó, tá? Teria um excesso de carga positiva no solo. Lembrando que aqui nós teríamos uma DDP, diferença de potencial, no valor de 3 vezes 10 elevado a sexta volts, certo? É muita coisa, só tomada é 110, 220 volts. Nós teríamos uma diferença de potencial de 3 vezes 10 elevado a sexta volts, né? Nós teríamos aqui, agora para não ficar muito longa a aula, né? Nós teríamos aqui o nosso campo elétrico aqui, né? Ó, nós teríamos a linha de força, nós teríamos o nosso campo elétrico. Faz de conta que ele é uniforme, tá, pessoal? Vai ficar mais fácil o nosso entendimento aqui, ó. A paradinha aqui, ó. Certo? Esse processo nuvem-solo, 99% das descargas elétricas são das nuvens para o solo, tá? Ok? 90% é dessa forma. Aí o que acontece? Eu tenho um para-raio. Tá aqui o meu para-raio. Por que ele tem que ser fixado na terra e ele tem que estar numa parte profunda da terra? Para que essa descarga aconteça o mais longe do solo. O que acontece? Nós temos pontas aqui, né? Os poderes das pontas, né? Aonde esse corpo aqui estaria positivo, então nós teríamos um excesso de carga positiva, a natureza ia procurar o caminho mais fácil, e aí ela ia aonde? As cargas negativas iam se mover pelo para-raio. Vou fazer aqui do lado para ficar melhor, né? As cargas negativas iam para a Terra, tá? Então elas iam vir para cá. Aí a descarga elétrica está aqui. No caso, novamente, esse para-raio protege? Protege. Protege quem? Quem está no seu raio de proteção. Como que eu determino o raio de proteção? Tá, senhores? Pega aqui o para-raio aqui, a altura do para-raio tem que ser a altura do para-raio, tá, pessoal? Isso. Aí sim, Magno. Aí, ó. Pá. Acontece que o meu menininho agora, o meu menininho está aqui, ó. Certo? Meu menininho está aqui. O que acontece aqui?
Se vier uma descarga elétrica em qualquer dessas regiões, ó, ela ia atingir o menino, só que aí ela vai sentir o poder das pontas e vai ser atraída pelo para-raio. Se ela vem aqui, ó, ela ia cair aqui o raio, ó. Vou colocar aqui, pegar meu laser. O raio ia vir cá e ia cair aqui, mas como tem o poder das pontas, ele vai sentir o quê? Atração. Ele vai falar, o caminho mais fácil é por aqui, ó. E aí a descarga elétrica viria aqui. Certo, senhores? Por isso que no dia de chuva, qual é o pior lugar para você se esconder? Qual é o pior lugar para você se esconder, senhor? É debaixo de uma árvore. Porque ela vai ser o lugar mais alto. Sendo o lugar mais alto, tá? Sendo o lugar mais alto, ela vai atrair os raios. Você veio para debaixo dela, ela vai atrair os raios. Como a árvore não é um para-raio, que tem uma haste que está uma profundidade, que a gente calcula essa profundidade, para que a descarga elétrica seja aqui na parte mais profunda do solo, às vezes tem as raízes da árvore, elas são bem... Tem algum, quem estuda biologia sabe mais do que eu, né? Que tem árvores que a raiz vai para o fundo do solo, e tem raízes de árvores que são mais na superfície. Se essa raiz for mais na superfície, a descarga elétrica seria aqui, ó, e não aqui. E aí você poderia tomar uma descarga elétrica. Mas mesmo que acontecesse, por exemplo, da descarga elétrica fosse para o solo, essa descarga elétrica ia danificar a árvore, poderia cair um galho na sua cabeça, poderia te machucar. Então não é o lugar mais adequado, tá? Então, professor, eu estou lá no meio do pasto, como que eu faço? Eu deito no chão? Não, você também não deve deitar no chão, porque se você deitar no chão, se a descarga elétrica cair do seu lado, ela vai passar para o seu coração e vai ter problema. Como que eu faço então? Eu fico em posição fetal, como se eu fosse um bebê, né? Eu encosto os braços no chão, fico de joelho e aí eu fico na posição fetal, tá? Por quê? Eu vou diminuir minha altura, tá? Não vou ser um ponto tão alto e aí o raio vai procurar o ponto mais alto para ele poder ter a descarga. Então acontece os dois fenômenos, tá? Um mais raro e o outro não, tá certo? Então tá aqui, senhores, a rabisqueira aí para a gente poder entender como é que tem esse processo aí, né? Então, um aí o raio tá subindo e o outro raio tá o quê? Descendo, tá? Ficou aí o desenho para você. Questão 7. Nós já praticamente respondemos a questão 7, né? Pesquise o funcionamento da gaiola de Faraday e descreva qual procedimento deve ser adotado caso um raio caia sobre um carro. Então, vamos lá, senhor. Gaiola de Faraday. O que é a gaiola de Faraday? É uma gaiola. Uai, Marco, gaiola? É uma gaiola, né? Metálica. É importante a gente entender isso, que é uma gaiola metálica, tá, senhores? É uma gaiola metálica. Então, o que acontece? Tá? Então, você imagina agora que eu fiz uma gaiola, tá? Toda de metal. Aqui nós temos chapa de metal, tá? E aí, temos uma pessoa aqui dentro. Tem um hominho aqui dentro. Certo? Temos um hominho aqui dentro. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui uma tomadinha. Olha a tomadinha do tio. Faz de conta que é a tomada. Tem um buraco aqui, outro buraco aqui, né? E outro buraco aqui, não é isso? E nós vamos ligar o fio na gaiola. Meu Deus do céu, o menino vai tomar choque. Não, ele não vai tomar choque. Essa tomada ficou horrorosa. Vai desenhar assim lá longe, hein, Mário? Ok. Então, vamos colocar aqui que nós temos uma DDP, tá? Uma diferença de potencial. Foi ligado na tomada, tá? O que é importante? Nós temos um campo elétrico, nós temos uma DDP na parte externa, tá? Na parte externa. Mas, no seu interior, o campo elétrico é nulo, tá ok? No seu interior, o campo elétrico é nulo, tá? Então, aqui no interior, o campo
elétrico é nulo, tá? O vetor campo elétrico é nulo, tá? No interior. Se vier uma pessoa de fora e encostar nessa gaiola, tá? Se a pessoa vir cá e encostar na gaiola, o que vai acontecer com ela? Ela vai tomar um choque, né? Pode preparar para ela aqui, né, o seu caixãozinho, filho. Pode preparar seu caixãozinho, tá ok? Pode preparar seu caixãozinho lá, porque a pessoa vai tomar descarga elétrica e fatalmente possa morrer, tá? Dependendo do quê? Dependendo da sua corrente elétrica, tá? O que mata, senhores, não é a DDP. Que mata não é DDP. Por quê? Porque você já viu aqueles tasers, né? Que chegam 10 mil volts, a cerca elétrica 20 mil volts, 5 mil volts, sei lá quantos volts. O que mata não é a voltagem, o que mata é a corrente elétrica. Então o menino que está aqui dentro, ó, tá tranquilão, porque na parte interna o campo é nulo. Já na parte externa, o campo não é nulo, é diferente de zero, tá? E aí você tomaria choque. Aí nós vamos para o carro, né? Então, como funciona? Pesquise, né, funcionamento da gaiola de Faraday. Então, colocando lá, gaiola de Faraday, né? É uma gaiola metálica, né? Que no seu interior o campo elétrico é nulo. Os objetos ou pessoas, né, no seu interior não sentiria o efeito do campo elétrico externo, ok? Agora, ele fala de um carro, então vamos lá para o carro. Tem gente que acha que vai ser protegido no carro, tá? Que ele está protegido no carro por causa do pneu. Aí fala assim, professor, pneu é isolante. Senhores, nós já discutimos sobre isso em outras aulas e até eu tenho uma discussão diferente um pouco do PET, tá? Faz de conta que é uma van, hein? Mas desenha, vai falar. Não, merecia um joinha só pelo desenho mal feito. Então vai. Imagine que seja uma van e aí você tem uma descarga elétrica que poderia ser um raio, tá? Poderia ser um raio. Poderia ser um poste que arrebentou um fio e o fio está na superfície do carro. O que aconteceria? Vamos supor, né, que aqui nós vamos ter uma descarga elétrica. Então aqui nós vamos ter um punhado de elétrons, tá? Punhado de elétrons se movendo. Na região externa do carro, ia ficar o quê? Carregado negativamente, tá? Eletrização por contato, ok? Se for um fio. No seu interior, o meu amiguinho aqui, ó, estaria tranquilão, ele estaria de boa, ele estaria sorrindo aqui dentro. Por quê? Porque o campo elétrico no interior do metal é um campo que nulo, ok? Qual deve ser o procedimento? O procedimento agora é o seguinte: vamos tirar quem está causando essa descarga elétrica. Se for o caso do raio que ele citou, ele caiu uma vez, mas o raio já caiu, mas o corpo ficou carregado o quê? Negativamente, tá? Temos aqui parte dessa carga vai ser isolada pelos pneus, tá? Não é o pneu que está me salvando, e sim porque o corpo é de quê? De metal e o campo no interior do metal é nulo. Mas vamos tirar quem está causando essa descarga elétrica. Vamos tirar aqui, ó. Tiramos aqui. O que eu devo fazer? Eu não posso descer desse carro, porque se eu for tentar descer, na hora que eu encostar na parte externa do carro, que o campo não é nulo, eu vou tomar uma descarga elétrica. E aí eu poderia morrer nesse caso, tá? O que eu deveria fazer? Tira o fio do poste que está sobre o carro, né? Ou se foi o raio, já caiu, já teve a descarga elétrica, já foi. O que eu devo fazer então? Né? Liga para o corpo bombeiro, chama o bombeiro, tranquilo, tá? Porque eles já são treinados a isso.
tá? Porque já tem material. Se caso a gente consiga um metal, um fio, uma corrente, tá? Então vamos fazer de conta que a gente tem um fio. Nós vamos jogar esse fio, trocar a cor da caneta, não, pode deixar. Vou jogar esse fio sobre o carro, que funcionará como um fio terra, aonde os meus elétrons, que querem ficar o mais longe um do outro porque sofrem força de repulsão, vão querer ir para onde? Para a Terra. A gente chama isso de aterramento. Feito isso, os elétrons vão para a Terra, tá? Os elétrons vão para a Terra. Então aqui, ó, os elétrons vão lá, o corpo está sendo o quê? Descarregado. Esse corpo está sendo descarregado, tá? Então a gente não vai ficar com excesso de carga o quê? Negativa aqui, ó. A partir desse momento, né, com o fio lá ou não tem problema. Aí eu posso o quê? Descer do carro tranquilamente. Ok? Então lá. Entendemos o princípio? Qual deve ser o procedimento adotado caso um raio caia sobre o carro? Fique quietinho. Ligue para o corpo de bombeiro. Se vier, gente, se vier uma pessoa desavisada, tá? Se vier uma pessoa desavisada e ainda querer salvar você e ele encostar, tá? E ele tá aqui do lado de fora do carro e ele encostar no carro para abrir a porta para te salvar, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer a descarga elétrica. Os elétrons vão para o corpo dele. E elétrons em movimento, a gente chama isso de corrente elétrica, tá? Essa corrente elétrica sendo alta, mataria ele fatalmente, tá? Então não deve se encostar. O que você deve fazer? Aterrar para que haja descarga elétrica do metal, né? No caso se for negativo, para a terra, e aí você pode descer tranquilamente, ok? Espero que tenham gostado. Exercício PET resolvido. Até o 7. Fui. Fica com Deus.